Um bom aluno de história precisa saber situar-se nos 5 períodos históricos básicos. Esse conhecimento ajuda a ter melhor uma noção de tempo. Você quer aprender de uma vez por todos os 5 períodos históricos? Te explico em menos de 5 minutos! É isso aí. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no História Rápida. A civilização moderna organiza os acontecimentos históricos por data na linha do tempo. Para você entender melhor a divisão do tempo, vamos ver como essa periodização foi feita. No século XVI, os historiadores resolveram dividir a linha do tempo em períodos. Eles partiram do seguinte raciocínio: os historiadores desvendam o passado, lendo as coisas que outras pessoas deixaram escritas. Mas antes da invenção da escrita, não temos como descobrir o que aconteceu nesse tempo. Jamais saberemos. Isso não é história. Então vamos chamar esse período de pré-história. Realmente, as civilizações antigas não tinham como saber o que aconteceu antes da invenção da escrita. Mas hoje em dia já podemos descobrir. Os paleontólogos estudam os cadáveres e os arqueólogos estudam as construções antigas. Eles são capazes de nos fornecer pistas para descobrirmos o que houve com as civilizações que não escreviam, as iletradas. O tempo em que Roma era um grande império e que a Grécia e o Egito prosperaram já ficou para trás há muito tempo. Essa é a Idade Antiga. Os romanos eram estudiosos, levavam a luz do conhecimento para onde iam. Mas no ano de 476, os povos bárbaros invadiram Roma. As pessoas pararam de viver em cidades grandes e foram para o campo para sobreviver. Pararam de estudar, mergulharam na ignorância e a luz do conhecimento apagou. Começando então um tempo de trevas. Esse período que fica no meio entre nós e os antigos estudiosos é a Idade do Meio. A Idade Média é a Idade Medieval. Nem todos na Idade Média eram ignorantes. Os estudiosos daquela época apenas preferiam estudar outras coisas, como, por exemplo, a teologia. Os historiadores daquela época foram muito preconceituosos. Com o renascimento dos estudos clássicos em 453, começou o tempo em que vivemos, a Idade Moderna. Mas esses historiadores estavam vivendo no século XVI, ou seja, há cerca de uns 500 anos atrás. Nós não estamos mais vivendo o mesmo período histórico que eles. No ano de 1789, os franceses fizeram uma revolução em seu país, a mais radical que o mundo já vira. Rebeldes armados lutaram e venceram as tropas imperiais, estabelecendo a república. Isso foi tão significativo que criaram mais uma divisão na história. O tempo que ficou para trás podia continuar sendo chamado de Idade Moderna. Mas o que vem desde a Revolução Francesa é a Idade Contemporânea, que é a que vivemos nos dias de hoje. Concluindo, os 5 períodos históricos que todo mundo precisa saber são: número 1, pré-história. É tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, que foi em mais ou menos 4000 a.C. Número 2, a Idade Antiga. É tudo o que aconteceu da invenção da escrita até a queda de Roma no ano de 476. Número 3, Idade Média ou Medieval. É tudo o que aconteceu da queda de Roma até o Renascimento, em 1453. Número 4, Idade Moderna, que vai do Renascimento até a Revolução Francesa de 1789. E, finalmente, número 5, Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa até os dias de hoje. É o tempo em que estamos vivendo.
Mas relaxa, você não precisa decorar essas datas, você só precisa saber o nome e a ordem dos períodos históricos e saber as características de cada um deles. Saber situar cada coisa em seu tempo faz parte dos pré-requisitos para o bom entendimento e avanço nos estudos da história. Não deixe de treinar.